O que é um conjunto? Conjunto. Um conjunto, ele é um agrupamento que pode conter ou não elementos. É um agrupamento que pode ou não ter elementos. Então, por que pode ou não? Porque a gente pode ter um conjunto que é vazio. Conjunto de todas as pessoas aqui que tem, sei lá, que tem um iate na porta, na garagem de casa. Com certeza aqui não tem ninguém que tem um iate aí na porta de casa, né? Então, o que é um conjunto? É um agrupamento que pode ou não ter elementos. O conjunto que não tem elementos, o conjunto que não tem elementos, é denominado de vazio. É denominado de vazio. Então vamos supor que eu tenho um conjunto A, e esse conjunto A ele não tem nenhum elemento, nada, não tem nenhum elemento. Se ele não tem nenhum elemento, a gente vai dizer o seguinte, ó, que A é um conjunto vazio, ou a gente vai dizer que A é um conjunto, aí a gente faz uma chavezinha, mas não coloca nada dentro, tudo bem? A gente não coloca nada dentro dessa chave aqui. Você não pode combinar essas duas nomenclaturas para conjunto vazio, senão vai estar errado. Então ele tem que ser assim, ó, um conjunto de chaves sem nada dentro ou uma bolinha cortada. Se você fizer isso aqui, ó, se aparecer na sua questão isso aqui, ó, tá errado. Não pode ser isso aqui, tá? De forma nenhuma. Só esses dois representam conjuntos que são vazios. Dando continuidade, a gente tem outras nomenclaturas de conjuntos. A gente tem outras nomenclaturas de conjuntos aqui. A gente tem a nomenclatura por chaves. O conjunto pode aparecer assim para você. Ó. Vou dizer aqui que eu tenho um conjunto A que tem os elementos 1, 2, 3, 4 e 5. Ele pode ter essa nomenclatura por chaves, ou ele pode aparecer como um diagrama de Venn, que é a A, e é o mesmo conjuntinho lá, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Tá aí. Ele pode aparecer tanto assim quanto assim para ser o seu conjunto. Então, são as duas nomenclaturas que a gente tem para representar esses conjuntos. Nomenclatura por chaves, nomenclatura aí por diagrama de Venn. Eu tô com medo desse microfone estar estourando. Ele não tá estourando o áudio para vocês aí não, né? Tá normal? Tá de boa? Tranquilo, né? Cadê a Rosana? É o meu termômetro aqui. A Rosana tá com a câmera ligada, eu consigo ver tudo. Perfeito. Então, temos essas duas formas de nomear conjuntos. Ok. Bom, nessas duas formas de nomear conjuntos, a gente tem duas operações principais, que é a relação de pertinência. Relação de pertinência. O que é a relação de pertinência? A relação de pertinência, a gente vai dizer se um elemento ele pertence ou se esse elemento não pertence a um conjunto. Aqui a gente tem a relação de pertinência, a gente vai dizer se ele pertence ou se ele não pertence a um conjunto. Então aqui, ó, a gente diz que ele pertence ou que ele não pertence. Então aqui nesse caso ele pertence e aqui nesse outro caso ele não pertence.
E a relação de pertinência, ela refere-se a conjuntos. Conjuntos não, a elementos. A elementos. Como assim a elementos, professor? Bom, a gente olha o 1, o 2, a gente olha para esses elementos e a gente vai dizer se esses elementos pertencem ou não pertencem a esse conjunto. Então eu tenho aqui ó, o 2, e aí eu quero ver qual é a relação dele com A. Eu vou ver o 3, qual é a relação dele com A, o 7, qual é a relação que ele tem com A, e o 9, qual é a relação que ele tem com esse conjunto A. Esse 2, ele pertence a esse conjunto A? Não sei, vamos olhar. O 2 está dentro do conjunto A? Sim, se ele está dentro do conjunto A, a gente diz o quê? A gente diz que o 2 pertence ao A. Agora, o 3 está dentro do conjunto A? Também, professor. Então, a gente vai dizer que ele pertence ao conjunto A. O 7 está dentro desse conjunto A? Não está. Se o 7 não está dentro desse conjunto A, a gente vai dizer que ele não pertence ao conjunto A. E o 9 está dentro do conjunto A? Não. Então a gente vai dizer também que ele Não entra. não Que tal? pertence. Tava arrumado para entrar. Samara, seu microfone deu uma ligada. Deixa eu tirar aqui. Ah, tá. Perfeito. Então, a gente diz que ele não pertence. Vamos que vamos. Essa aqui é a nossa relação de pertinência. Pertinência, a gente diz se ele pertence ou não pertence ao conjunto. Agora vamos para a relação de inclusão. A relação de inclusão, a gente vai falar sobre conjuntos. A gente vai analisar conjuntos para ver qual relação esses conjuntos têm em comum. Então vou apagar aqui. Agora a gente vai falar sobre relação de inclusão. Relação de inclusão. Relação de inclusão. A relação de inclusão, aí a gente vai ter que fazer uma certa análise aqui. Ó, a gente vai ter que ver se o elemento contém, não contém, está contido ou não está contido. Eu sempre me confundia com essas letrinhas aqui. Essas letrinhas aqui são 4, para a gente confundir é muito fácil. Mas a gente já sabe, a gente viu aí na aula passada, nossa aula passada, né? A gente viu que a boca sempre abre para o conjunto maior. A boca sempre abre para o maior conjunto. Maior conjunto. Tudo bem? A boca sempre abre para o maior conjunto. Tudo bem. Como assim, professor? Bom, eu vou te dar alguns conjuntos e a gente vai analisar junto. Qual que é a relação de inclusão? Será que esses conjuntos fazem parte um do outro? Será que está contido, que não está contido? Qual que é a relação entre conjuntos que a gente vai analisar? Essa relação de inclusão, como eu já falei anteriormente, ela sempre vai se referir a conjuntos. A gente não analisa elementos por relação de inclusão, só conjuntos. Professor, não entendi. Calma que eu vou explicar. Boa noite, professor. Boa noite, Esse pode falar. símbolo aí, contém, não contém, aí o nome desses outros dois é como? Eu vou explicar, eu vou dar o exemplo aqui do conjunto e aí eu já vou colocar bem aqui do lado o nome de cada um, tá? Ah, Só para a gente beleza, não confundir. obrigada. Faz parte da técnica, vai dar certo. Vamos lá. Então eu tenho aqui um conjunto A. Esse conjunto A, ele é 1, 2 e 3. Aí eu tenho um conjunto B, que ele é 5, 6 e 7. Aí eu tenho um conjunto C, que esse conjunto C, ele é 1, 2, 3, 4, 5,
6 e 7. Tá aí. Tudo bem? Vamos analisar o C em relação ao A. Vamos analisar o A em relação ao C. Vamos analisar o C em relação ao B. O B em relação ao C. E os dois, né? O A em relação ao B e o B em relação ao A. Olha só, eu não posso olhar na relação de inclusão se elementos. A gente não vai olhar um elemento, a gente vai olhar todo o conjunto, tudo bem? Todo o conjunto. O conjunto A em relação ao conjunto C. Você consegue ver que o conjunto C é um conjunto bem maior do que o conjunto A? Você consegue ver também que o conjunto A ele está aqui dentro do conjunto C? Quem que é o conjunto A? É 1, 2 e 3. E aqui no conjunto C a gente tem o quê? 1, 2 e 3. Ou seja, o conjunto A ele está aqui dentro do conjunto C. Então, se o conjunto A está dentro do conjunto C, o que a gente pode falar? A gente pode falar duas coisas. A gente pode falar que o conjunto C contém o conjunto A, ou se eu estiver dizendo ao contrário, eu posso dizer que o conjunto A está contido dentro do C. E como que eu vou fazer isso? Olha, o A e o C, eles têm relação de inclusão? Tem. O conjunto A, ó, ele está aqui dentro do conjunto C. Se o C é o conjunto maior, a boquinha vai abrir para ele aqui, ó. E como que a gente vai ler isso? O C é o conjunto maior. Então eu vou ler o quê? O C contém o conjunto A. O C, ele tem todos os elementos que tem no conjunto A. Ou seja, tá lá dentro. Tudo bem? Então, esse símbolo virado para a esquerda, o nome dele é contém. Contém. Tudo bem? O conjunto C é o maior conjunto, o conjunto A está dentro dele, tá vendo aqui o conjunto A dentro do C? Então a gente diz o quê? Que o conjunto C contém o conjunto A. E se eu virar os conjuntos de ordem? Se eu trocar essa ordem, como que eu vou dizer isso de forma correta? Eu não posso dizer que o A contém o C. Não tem como. Eu fiz a analogia da casa e de um cômodo da sua casa. O meu escritório, ele está contido dentro da minha casa, mas o meu escritório não contém a minha casa. Por quê? Porque o escritório é menor do que a minha casa. Tudo bem? Então, a minha casa, que é o maior conjunto, contém o meu escritório. Foi o que a gente fez aqui, ó. O C contém o A. Por quê? Porque o C é o maior conjunto. E se eu inverter, eu vou dizer o quê? Que o meu escritório, que é pequeno, está contido dentro da minha casa. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu só tenho que mudar a boquinha aqui, ó. O que está escrito aqui? C contém A. E o que está escrito aqui? A está contido em C. Então, essa boquinha aqui para o outro lado, a gente vai ler ela assim, ó. Está contido. Tudo bem? Contém, está contido, tá aí. E o nome desse riscado? Bom, se esse aqui contém, esse aqui está riscado. Então ele vai dizer o quê? Não contém. Não contém. E esse aqui está dizendo que está contido. Se esse aqui está riscado, o que ele está dizendo? O contrário, não está contido. Não está contido. Tá aí. Professor, o A em relação ao B, o que eu posso dizer? Qualquer um dos dois. Eu posso dizer que ele não contém e eu também posso dizer que ele não está contido. Tanto faz isso aí. E do B para o A, eu também posso dizer que ele não contém e também posso dizer que ele não está contido. Então, se não existe relação de inclusão, tanto faz o que eu vou dizer. Se contém ou se está... se não contém ou se não está contido. Tanto faz. Isso aí não vai fazer diferença para essas duas nomenclaturas. Tudo bem? Porque nem contém e nem está contido. Tudo bem? Nenhum dos conjuntos é maior que o outro, então... Para conjuntos que não têm relação de inclusão, tanto faz eu dizer não contém ou não está contido.
Vamos analisar o C e o B. Aqui está o conjunto C e aqui está o conjunto B. O conjunto B está dentro do conjunto C? Sim, olha só. Quem são os elementos do B? 5, 6 e 7. Aqui no conjunto C tem os mesmos elementos? 5, 6 e 7. Perfeito, está aqui, ó. Que conjunto é esse aqui? É o mesmo conjunto B, tem os mesmos elementos. Então, o que eu posso afirmar? Que o conjunto B está dentro do conjunto C. Tudo bem? É a mesma coisa de eu ter uma empresa. O conjunto C é uma empresa grande, ok? Dentro da empresa, eu tenho vários setores. Vamos dizer aqui que o conjunto que o conjunto C é o conjunto de todos os funcionários dessa empresa. E o conjunto A é o conjunto dos atendentes. Pronto, o conjunto A é o conjunto dos atendentes. E o conjunto B é o conjunto, sei lá, dos cozinheiros. Tudo bem? Aí eu vou dizer assim, olha, o conjunto A é formado pelo João, pela Maria e pelo Pedro. E o conjunto B é formado pela Amanda, pela Paula e pela Cristina. Toda essa galera, eles trabalham na empresa C? Sim. É o conjunto A da empresa C e é o conjunto B da empresa C. Tá aí. Os dois conjuntos estão aqui dentro dessa empresa grande. Então, o que eu posso dizer do conjunto B em relação ao conjunto C? Eu posso dizer, ó, quem que é o maior conjunto? C ou B? C é o conjunto maior. Então a boquinha vai abrir para onde? Para o B ou para o C? Vai abrir para o C. O que está escrito aqui? Aqui está escrito que C o quê? Contém o conjunto B. E se eu trocar a ordem, o que eu tenho que fazer? Eu só tenho que trocar a boquinha de posição. O que está escrito agora? Está escrito que B está contido no conjunto C. Tudo bem? Tranquilo isso aqui, né, galera? De boa, né? Não tem tanta complicação aqui, não. Então a gente já falou de relação de pertinência, pertence ou não pertence, e relação de inclusão, que a gente vai dizer se contém, não contém, está contido ou não está contido. Fechou. Maravilha, vamos lá. Vou apagar aqui, tá? Relação de inclusão. Próximo tópico que a gente já vai abordar é sobre as operações com esses conjuntos. Quais são os tipos de operações que a gente tem entre esses conjuntos? Nós temos aí três: união, interseção, diferença. A gente tem três principais operações entre conjuntos. E eu vou já dizer para você qual que é cada uma. Primeira operação de conjuntos que a gente tem é a união. União de conjuntos. A gente vai só dar uma introdução desse assunto e eu vou reforçar ele quando a gente vier para a lista 2 do nosso curso, tá? Então hoje a gente vai trabalhar só lista 1 e aí na nossa próxima aula a gente já vai trabalhar a lista 2. Próxima aula não, quando a gente finalizar a lista 1 a gente já vai começar a trabalhar a lista 2 em cima desse assunto. Operações com conjuntos. Operações com conjuntos é muito fácil mesmo, simples, você vai entender de primeira. Primeira operação que a gente tem de conjuntos é a operação de união. União. União, a gente coloca aqui a letra U, que significa união. E o que a gente faz na operação de união? A gente une os conjuntos. Une-se todos os elementos dos conjuntos operados. Une-se todos os elementos dos conjuntos em questão. Então, por exemplo, eu tenho um conjunto A
que ele tem esses elementos. 1, 2, 3 e 4. Aí eu tenho um conjunto B que tem os elementos 3, 4, 5 e 6. Aí, se eu quiser fazer uma união do conjunto A com o conjunto B, quem vai ser a resposta disso? Bom, na operação de união, o que a gente faz? Une-se todos os elementos dos conjuntos em questão. Ou seja, eu vou pegar todos os elementos que são de A e juntar junto com todos os elementos que são de B. Como é que vai ficar essa minha resposta? A minha resposta vai ficar assim, ó. 1 do conjunto A, 2 também do conjunto A, 3 do conjunto A, 4 do conjunto A. 3 do conjunto B, preciso colocar? Não preciso. Por quê? Porque ele já está aqui. Então ele já foi incluído na minha operação. Não preciso repetir, não pode repetir. Não posso colocar 3, 3, 4, 4. Não. Se ele já veio daqui, quando eu vier para o conjunto B, não preciso colocar de novo. O 3 já está aqui, o 4 já está aqui. Quem que eu vou colocar do conjunto B? O 5 e o 6. Pronto, fechou. Esse aqui é o resultado da operação da união dos conjuntos A e B. Tudo bem? Então, se eu tenho um conjunto A e tenho aqui um conjunto B, o meu processo de união, se eu quiser unir tudo isso, o que vai acontecer? Qual região que vai ser unida? Vai ser toda a região do A junto com toda a região do B. Tudo isso aqui vai ser unido, ó. É um casamento em comunhão total de bens. Você vai lá, o A casa com o B e eles fazem o quê? Tudo o que eles têm é unido, beleza? É uma comunhão total de bens. Tudo que é do A é do B. Pronto. Isso para conjuntos dessa forma. Se forem conjuntos inclusos, assim, ó, eu tenho A e tenho B. Qual é a região de união? Olha, vai ser tudo que o A tem junto com tudo que o B tem, mas o B já está dentro do A, então pronto, é toda essa galera aí. Se forem conjuntos separados, A e B, como é que vai ser? Qual é a região de união? De novo, é tudo que o A tem junto com aquilo, tudo que o B tem. Toda essa região aqui é a minha região de união, tá aí. Então essa aí é a nossa operação de união entre os conjuntos. Beleza? Vamos lá, vamos dar seguimento. A nossa próxima operação entre conjuntos é a operação de interseção. Professor, você vai disponibilizar essas aulas para ficar Sim. gravadas para a gente fazer revisão Vou depois? sim, com certeza. Você vai, Ah, assim que tá. acabar a aula, eu vou subir ela no YouTube e já vou mandar o link para você. Se você quiser passar Ah, tá. a madrugada ouvindo minha voz, você vai já poder. Ok, então essa foi a operação de união de conjuntos. Vamos lá para a operação de interseção. Interseção de conjuntos. Intersecção de conjuntos. Bom, a intersecção de conjuntos são apenas os elementos comuns aos dois conjuntos. São apenas os elementos comuns aos dois conjuntos. Como assim, professor? Olha só.
No meu conjunto A, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E no meu conjunto B, eu tenho 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Se eu quiser saber qual é a interseção do conjunto A com o conjunto B, e a interseção dos conjuntos, ela é representada por esse símbolo aqui, tá? É como se fosse um U de cabeça para baixo. A interseção B, quem vai ser a minha resposta? Bom, a minha resposta é quem? São apenas os elementos o quê? Comuns que aparecem nos dois conjuntos. Então, quem que são os elementos comuns? Olha, aqui no conjunto A tem o 4, 5 e o 6. Tá aqui, ó. 4, 5 e 6. E quem que aparece de novo aqui no conjunto B? O 4, o 5 e o 6. 1, 2 e 3 vai entrar? Não, porque ele só aparece no conjunto A. 7, 8 e 9 vai entrar aqui? Não, porque ele só aparece no conjunto B. E quem que vai entrar? O 4, 5 e 6, porque aparece nos dois, ok? Então, a interseção B vai ser 4, 5 e 6. Pronto. Essa é a interseção entre os meus dois conjuntos. Se eu fosse escrever isso como um diagrama de Venn, quem seria a minha área de interseção? A minha área de interseção seria só isso aqui, ó. Só o que é comum para os dois conjuntos, só essa partezinha aqui, ó. Tudo bem? Só aquilo que é do A e do B ao mesmo tempo. É como se fosse uma comunhão parcial de bens, tudo bem? Aquilo que nós dois temos juntos, aquilo que a gente construiu junto, é de nós dois. Aquilo que eu tinha construído antes de você é só meu, aquilo que você tinha construído antes de mim é só seu. O que é de nós dois? Só aquilo que a gente construiu junto. É como se fosse uma comunhão parcial de bens aí. Se forem conjuntos inclusos, assim, ó, conjunto A e conjunto B. O conjunto B está dentro do conjunto A. Quem é a minha região de interseção? É só o do B. Por quê? Porque o B está dentro do A. Essa região aqui, ó, não faz parte do conjunto B. Então, qual é a região do conjunto que faz parte dos dois ao mesmo tempo? A região do B. E se forem conjuntos disjuntos, conjuntos separados assim, ó, A e B? Quem que é a interseção nesse caso? Aqui não tem. A interseção de A com B, nesse caso, não existe. Como que a gente diz que não existe em conjunto? A gente diz que é um conjunto vazio. Por quê? Porque não tem nenhum elemento que faça parte dos dois ao mesmo tempo. Então, não se aplica. Tudo bem? A gente não tem nenhum elemento que faz parte dos dois. Então, é conjunto vazio. Maravilha. A última operação que a gente vai ver é a operação de diferença entre conjuntos. Vamos lá. Deixa eu apagar aqui o nosso quadro. E vamos que vamos. Então, união de conjuntos é como se fosse um casamento com comunhão total de bens, tudo que é meu é seu, tudo que é seu é meu. Interseção é como se fosse um casamento de comunhão parcial de bens, só aquilo que é dos dois, que entra na brincadeira aí, que entra na nossa operação. E agora a gente vai ver a diferença entre conjuntos. Diferença entre conjuntos. A diferença entre conjuntos, ela pode ser representada por um sinal de menos, e a banca da FEPESE, que foi a banca aí acho que do concurso, não lembro se foi concurso de Paraíso, não lembro qual que foi, teve um concurso que foi banca FEPESE. Ela gosta de usar uma barrinha ao contrário assim, ó.
uma barrinha para esse sentido. Então, qualquer um dos dois sinais que aparecer para você pode ser diferença de conjuntos, tudo bem? E o que se trata de diferença de conjuntos? Se eu tiver uma operação A menos B, o que eu quero? Eu quero todos os elementos de A, todos os elementos de A que não estão em B, que não estão em B. Aí, todos os elementos de A que não estão em B. Ou seja, se eu tiver um conjunto assim, ó, A igual 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E eu tiver um conjunto B que for 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Se eu quiser a diferença entre o conjunto A e B, quem vão ser os elementos que vão entrar dentro do meu parênteses? Do meu colchete? Quem vai ser a minha resposta? Quem que é A menos B? É todos os elementos de A que não estão em B. O 1 está no A? Sim. Ele está no B? Não. É o que eu quero? Perfeito. É isso mesmo que eu quero. O que eu estou querendo quando eu digo A menos B? Eu quero todos os elementos de A que não estão em B. Ou então eu posso dizer que isso aqui, ó, é somente A. Eu posso dizer que é somente A, que não é de nenhum outro conjunto que está em operação aqui. Tudo bem? Somente A. Perfeito. Então aqui o 1 está no conjunto A? Tá. Está no conjunto B? Não. Então eu quero ele. O 1 vai entrar aqui, ó. O 2 está no conjunto A? Sim. Está no conjunto B? Não. Então, perfeito. Eu também quero ele. O 3 está no A? Tá sim. E está no B? Não. Então, eu também quero ele. O 4 está no A? Sim. Está no B? Também não. Eu também vou querer ele. O 5 está no conjunto A? Está no conjunto A. Só que ele também está onde? Está no conjunto B. Não quero. Eu só quero aqueles elementos que são o quê? Somente A, que esteja somente aqui no conjunto A. Então, o 5 eu não quero, o 6 eu também não quero, porque ele é do A, mas está aqui no B. O 7 é do A e está aqui no B, também não quero. Então, a minha resposta acaba aí. Minha resposta acaba aqui. 1, 2, 3 e 4. Maravilha. Então, se eu fosse representar isso como o diagrama de Venn, qual seria a minha região de diferença? Eu quero o quê? Se eu quisesse A menos B, quem que seria a minha região? Eu quero todos os elementos que estão em A, de A que não estão em B. Então, quem que é os elementos de A que não estão em B? Só essa região daqui, ó. Essa aqui faz parte do terreno do A, só que ele também faz parte do terreno do B. Não quero. A minha região de diferença é só essa aqui, ó. Pronto. Tá aí. E se fossem conjuntos inclusos, qual seria a minha região de diferença? Eu quero todo mundo que está no A, desde que ele não esteja dentro do B. Então eu não quero, eu só quero essa parte de fora aqui, ó. Tudo bem? Eu quero só a parte de fora. E se fossem conjuntos disjuntos? Aqueles separados aqui, ó. A e B. Aí, nesse caso, todo mundo de A não está no B. Então, ele vai ser tudo isso aqui, ó. Eu quero todo mundo que está no conjunto A, desde que ele não esteja no conjunto B. Então, nesse caso, toda essa região vai ser pintada. Tudo bem? Maravilha. Falamos de operações com conjuntos. Eu dei essa introdução de conjuntos para a gente conseguir entender alguns conceitos que a gente vai ver lá em conectivos lógicos. Conectivo e, ou,
se então e se somente se. Por isso que eu dei essa introdução aqui de operações com conjuntos, que a gente vai ver que o conectivo e o conectivo ou tem uma correlação com a união e interseção de conjuntos. Beleza. Agora a gente entra aí já de fato no nosso conteúdo, que é a parte de proposições lógicas. Quem estava no cursinho do professor Luiz vai lembrar dessa matéria. Ela é uma matéria fácil, simples, mas que nem eu já falei, se você nunca viu na vida, a chance de você errar uma questão dessa é muito alta. Por quê? Porque lá vão ser colocadas coisas absurdas para quem nunca viu esse tipo de conteúdo. Aí o cara vai marcar pensando que acertou, só que na verdade ele errou. Vou te mostrar um exemplo agorinha. Todo mundo baixou e conseguiu imprimir a apostila que eu mandei no grupo? Eu mandei uma apostila no grupo. Pelo menos eu consegui. Conseguiu, né? Maravilha, muito bom. É bom que você consegue imprimir e você acompanha junto aqui na aula. Vamos lá. Então anota aí, conectivos lógicos. O que são os nossos... conectivos lógicos não, perdão. Proposições lógicas. Conectivos lógicos é depois. A gente vai ver aí o que é uma proposição lógica. Alguém aqui dessa turma fez o curso completo da primeira vez que eu dei aula lá no cursinho do professor Luiz? Teve alguém aqui que viu a primeira parte, daquela vez que eu dei 5 aulas lá de graça lá no cursinho do professor Luiz? E teve essa última que eu fui para oferecer o curso. Teve alguém que fez a primeira vez? Eu fiz. Fez? Ótimo. Então aqui você vai ter acesso à gravação de todas aquelas aulas lá que a gente deu. Vamos lá, proposições lógicas. Acho que você ainda tem anotado no caderno, né? Tem. Perfeito. Proposições lógicas. Perfeito. O que são proposições lógicas? Proposições lógicas são sentenças. São sentenças que podem ser valoradas como verdadeiras ou falsas. Pronto. Então essa é a principal definição do que é uma proposição lógica. Ela é uma sentença que pode ser valorada como verdadeira ou falsa. Bom, e o que precisa para que ela seja uma proposição lógica? Para que ela seja uma proposição lógica, ela deve ser uma oração. Primeira coisa que você vai observar, ela deve ser uma oração. Oração o quê, pessoal? Pai Nosso, Ave Maria? Não. O que é uma oração? Lá da 4ª série, vocês ainda são da época da 4ª série, que eu sei. Eu ainda fui da 8ª. Lá da 4ª série, o que é uma oração? Uma oração, ela o quê? Ela contém um verbo. Se ela é uma oração, ela contém verbo. Tudo bem? O que é verbo? Verbo é ação, estado da natureza, né? Alguma coisa assim. Então, ela deve ser uma oração, ela tem que conter um verbo, uma ação ou um estado da natureza. Ela deve ter sujeito e predicado. Parece aula de português. Deve ter sujeito. E esse sujeito tem que ser nominado, tá? Tem que ter nome esse sujeito. Sujeito nominado.
e predicado. Como assim sujeito nominado? Eu tenho que dizer quem é a pessoa que está praticando essa ação. Eu tenho que identificar. Como assim? Vamos supor, aqui eu tenho o João. Esse aqui é o João. João é ator. João é ator. E aí, ó, aqui eu tenho o Enzo. O Enzo, todo mundo que tem nome Enzo, para mim, eu imagino com um boné e um skate. Tá aqui, o Enzo com skate na mão aqui. Pronto, tá aí o Enzo. O Enzo é skatista. Escatista. Tá aí, o Enzo é skatista. Se eu disser João é ator, eu tenho um sujeito nominado, que é o João. Eu tenho um verbo, eu estou expressando, ok? João é ator. Tá aí, João é ator. Tá correto. Esse aqui é o Enzo. Enzo. Enzo é skatista. Também está correta essa frase. Agora, se eu disser assim, ó, ele é ator, quem é o ele? É o João? Não sei. Eu não sei se é o João, porque eu não sei de quem que você está falando. Quem é o ele? Ah, ele é ator, tá? A gente tem duas pessoas ali. Quem deles é o ator? Porque, olha, se eu apontar para cá e disser ele é ator, essa frase está correta? Sim, porque eu estou apontando para quem? Para o João. Mas se eu disser ele é ator, tá correto? Não. Por quê? Porque eu estou falando do Enzo e ele é skatista. É a mesma frase, só que pode se tratar de duas pessoas diferentes, sem mudar a frase. Então eu não sei, se tiver dizendo aqui ele, eu não sei quem é esse ele. Se eu não sei quem é esse ele, isso aqui não é proposição, é uma sentença aberta. Não é proposição. Isso aqui vai ser o quê? É uma sentença aberta. Por que uma sentença aberta? Porque eu não sei quem é o ele. É uma sentença aberta. Eu não sei quem é o ele. Se eu não sei quem é o ele, isso aqui não é proposição, tá? Isso aqui não é proposição. Não é proposição lógica. Tá aí. Não é proposição lógica. Então, para ser proposição, tem que ter o quê? Deve ser uma oração, tem que ter verbo. Ele deve ter um sujeito nominado e um predicado. Quem que é o predicado? Quem que é a qualidade disso aqui? Ator. Tá aqui, ó. João, sujeito nominado, é verbo, é oração. Ator, predicado, está qualificando quem é esse sujeito. Então, perfeito. Aqui a gente tem uma oração simples. A gente tem uma proposição aqui, simplesinha, tranquilo, tem tudo que a gente precisa. Verbo, sujeito, nominado e predicado. Ok, isso aqui é proposição lógica, isso aqui é proposição lógica, isso aqui não é proposição lógica. Por quê? Porque eu não sei quem é esse ele que ele está falando aí. Maravilha. Então, para ser proposição lógica, a gente já tem essas duas aí. E agora, quando não é uma proposição? Pode falar. Ô, professor, você apagou. Oi? Ô, professor, agora que eu tava desenhando o Enzo, Oh, meu Deus. Desculpa, a próxima vez eu vou perguntar se eu posso apagar, eu dou um tempinho para vocês copiarem. É porque eu vou precisar, eu só dei o exemplo aqui, mas vocês vão ter acesso à gravação, aí vocês conseguem tirar lá um print e fazer. Mas a próxima eu pergunto se eu posso apagar, tá? Perfeito. Então, isso aqui é proposição, isso aqui é proposição. Agora, quando que não é proposição? Não é proposição quando... Não é proposição quando for uma exclamação.
Se tiver um pontinho de exclamação no final da frase, não é proposição, tá? Não é proposição quando for uma exclamação. Não é proposição. Quando que também não é proposição? Quando for uma interrogação. Apareceu um pontinho de interrogação no final da frase, você já sabe, não é proposição. Quando for imperativo, por quê? Porque eu não consigo classificar o imperativo como verdadeiro ou falso. Imperativo é ordem. Feche a janela. E aí, isso é verdadeiro ou falso? Não sei, não tenho como classificar uma frase imperativa como uma proposição lógica. Então, não é proposição lógica quando for uma exclamação, quando for uma interrogação, quando for imperativo e também quando for sentença aberta. Eu já falei disso aí no exemplo do ele, né? Sentença aberta. Aí. Nesses 4 casos, a gente não tem uma proposição lógica. Beleza? Dá um tempinho aí para vocês copiarem essa parte. Vamos que vamos. Então vamos dar um exemplo? Vamos dar um exemplo já com as nossas atividades. Já vai começar a resolver os exercícios para você ver que só com esses poucos minutinhos de aula já pode cair uma porrada de questão para você lá no seu concurso. Só com esses... Quanto tempo a gente tem de aula aqui? A gente já tem 50 minutos de aula. Com 50 minutos de aula, você já consegue aí acertar pelo menos uma questão do que vai cair lá no seu concurso. Porque geralmente aí, proposição lógica cai. Proposição lógica é a questão mais fácil que vai ter no seu concurso. É a parte inicial de raciocínio lógico. Todo concurso ele tem aí umas 2 questões fáceis, umas 2 medianas e uma difícil que é para tu não gabaritar, entendeu? Ou então 2 fáceis, uma mediana e 2 difíceis. Que é para, dependendo da banca, né? Vamos que vamos. Agora, vamos lá para o exercício. Tá aí. Tá aparecendo para todo mundo, né? Vou pegar aqui a questão 1. Tá dizendo assim: sabe-se que proposição é toda sentença que pode ser valorada como verdadeira ou falsa. Essa é a questão 1 que a gente está fazendo, tudo bem? Isso aqui a gente viu, vocês já até anotaram isso aí. Sabe-se que proposição é toda sentença que pode ser valorada como verdadeira ou falso, podendo ser expressadas em palavras ou símbolos. Isso aqui, se você imprimiu, é importante você grifar isso bem aqui, ó. Ela pode ser expressa em palavras ou símbolos. Leia as afirmações a seguir. Primeiro, a gratidão gera felicidade. Ok. A gratidão gera felicidade e paz interior. É a segunda. Terceira, a gratidão não gera felicidade. Quarto, a gratidão gera felicidade? Uma exclamação. Agora vamos analisar o que ele está pedindo. Com base nessas afirmativas, assinale a alternativa incorreta, pelo amor de Deus. Quando você for fazer concurso e aparecer essa palavrinha, você vai resolver essa questão com o dedo em cima. Você vai resolver com o dedo em cima do incorreto, assim. Bota o dedo em cima do incorreto e não tira de lá até você responder a questão. O que ele está perguntando aí? A proposição 1 é uma proposição simples. E aí? Isso é verdadeiro ou é falso? O que vocês acham aí? Proposição 1 é uma proposição simples. Verdadeiro ou falso? Tá certo ou tá errado? Tá certo, né? O que é uma proposição simples? É uma que tem um sujeito, um verbo e o quê?
e um predicado. Perfeito. É uma proposição simples. Tá correto. Vou marcar? Não. Por quê? O que ele está querendo? A incorreta. Letra B. A proposição 2 é uma proposição composta. Será que está certo isso? Olha, o que é uma proposição composta? Está aqui o nosso sujeito. A gratidão gera. A gratidão, perdão. A gratidão o quê? Ela gera felicidade e o que mais? E paz interior. Isso é uma proposição composta? Sim, é uma proposição composta. Porque eu poderia escrever essa proposição assim, ó. A gratidão gera felicidade e a gratidão gera paz interior. Então eu estou dando duas. Gratidão gera paz interior. Eu estou dando duas qualificações para gratidão. Então é como se eu tivesse aqui uma proposição e outra proposição. É uma proposição composta? Sim, tá certinho. É uma proposição composta. Maravilha. Vamos lá. A próxima. Essa aqui tá correta, tá? Deixa eu grifar aqui de verde, que tá certinho. A proposição é uma proposição composta. Tá certo. Vou marcar? Não. Por quê? Porque ele quer a errada. Letra C. A proposição 3 é a negação da proposição 1. Bora ver se é verdade? A gratidão não gera felicidade. E a primeira está dizendo que a gratidão gera felicidade. A proposição 3 é a negação da primeira. Tá correto? Tá correto também, porque um está dizendo que gera e o outro está dizendo que não gera. Tá correto. Qual a nossa alternativa correta? Letra D. Por quê? Porque ela está errada e é justamente o que ele quer, a incorreta. A proposição 4 é uma proposição interrogativa. Vixe, que isso? Existe proposição interrogativa? Nunca. Não existe proposição interrogativa. Se é interrogativo, nem é proposição lógica. A gente já viu isso aqui. Ok? Então aqui, ó, não é proposição quando for uma interrogação. Existe proposição interrogativa? De jeito nenhum. Então a nossa alternativa errada, que é a correta, é a letra D. Perfeito. Dá uma lidinha aqui na questão 2. Dá uma lidinha na questão 2, analisa ela aí e vê se você consegue acertar. Deixa eu trocar aqui para ela, para você olhar ela aí. Dá uma olhada aí na questão 2. Questão 2 está dizendo assim: Fernando é médico ou Bernardo é engenheiro? Beleza. Segunda, que lindo dia. Aí fazendo o quê? Tá exclamando, né? Tá fazendo uma exclamação em relação ao dia. Que lindo dia. A terceira, todos os jogadores de futebol receberam medalha. Ok. Ele é advogado. Com relação às proposições, assinale a alternativa correta. Letra A. Apenas os itens 1 e 3 são proposições. Será que é verdade? Vamos ver. O item 1 é uma proposição? O item 1 está dizendo assim: Fernando é médico. Opa, isso aqui é uma proposição. Perfeito. Tem um nome, o sujeito está nominado, tem um verbo e tem um predicado, né? Está dizendo o que ele é. Ou a gente tem um conectivo aqui, Bernardo é engenheiro. Perfeito, deu nome, deu um verbo e deu uma qualificação. É uma proposição. Essa aqui é, ó, proposição. Que lindo dia. 2, 1 e 3, né? Todos os jogadores, tá, mas quem são esses jogadores? Jogadores de futebol, certinho.
Receberam, é um verbo, o verbo receber, e receberam o quê? A medalha. Ok, é proposição. Perfeito. Vamos analisar, essa aqui tá certo, ó. Letra A, corretinho, são proposições. É a alternativa correta, é o que ele quer. Vamos ver por que as outras estão erradas? É uma técnica de estudar isso aqui, tá? A gente analisa por que está errado. Letra B. Apenas os itens 1, 3 e 4 são proposições. 1 é proposição? Sim, a gente já viu o que é. 3 é proposição? Sim, a gente também já viu o que é. 4 é proposição? Não. Por que 4 não é proposição? Porque ele está dizendo ele. E eu não sei quem é esse ele. Eu não sei se é o João, se é o Marcelo, se é o Caio. Então eu não sei quem é o ele. Se eu não sei quem é o ele, não é proposição lógica. Tudo bem? Então 4 aqui, ó, não é proposição. Apenas os itens 3 e 4. 4 não é, a gente já viu por quê. 4 não é, a gente já viu por quê. E por que o 2 não é? Porque o 2 está fazendo o quê? Está exclamando. Se tem exclamação, a gente já viu que não é proposição lógica. Questão 3. Analisa as seguintes afirmativas. Primeiro, x mais 1 igual a 2 é uma proposição. Beleza, deixa quieta essa aí. Brasília é a capital do Brasil. É uma proposição. Você é professor? Não é uma proposição. Vamos analisar? Antes disso, eu quero que você venha para cá comigo. Eu já falei para você que não vai ser uma proposição quando for uma sentença aberta, ok? Deixa eu perguntar isso aqui para você. E, professor, Pode a falar. correta da 2 é a A? Oi? A correta da 2 é a A? Sim, é A. Tá aqui, ó. A correta da 2 é a letra A. Isso mesmo. 1 e 3 são proposições. Letra A. Vem para cá. Vou te fazer uma pergunta. Aqui. Quem já viu essa aula já sabe qual é a resposta. Quem não viu, provavelmente, né? Não sei se vai saber, mas vou perguntar. Isso aqui, ó. 3 mais 5, 10. Pergunto, isso é ou não é uma proposição? O que vocês acham? Se alguém quiser ligar o microfone e conversar comigo, pode ficar à vontade. 3 mais 5 igual a 10. É uma proposição, sim ou não? É proposição. O que vocês marcariam? Isso está certo ou isso está errado? O que vocês marcariam? É proposição ou não é? Alguém quer conversar comigo aí, ligar o microfone para falar? Eu acho que é a proposição, né, professor? É proposição, Josicleia? É. Mas 3 mais 5 é 10? Não. Não. E aí, continua sendo proposição? Sim. Por que Porque tá é afirmando proposição? que é A. Hã? Porque tá afirmando que não é 10. Beleza. Tá errado. Mas para ser proposição não tem que ter verbo? Sim. Tem verbo aqui? Sei não. Tem não? Tem certeza que não tem? Peraí. Acho que não, professor. Tem, Josicléia, tem verbo. Olha só, vou explicar para você por que tem um verbo aqui. Pode fechar seu microfone, obrigado. Olha só, 3 mais 5, o que está escrito aqui? É igual. Olha só que lindo o nosso verbo aparecendo aqui, ó. É igual a 10. Então, isso aqui é uma proposição. Perfeito, tá correto. A Josicléia afirmou e bateu o pé. É uma proposição. Mas por que Mas se 3 mais 5 não é igual a 10, por que isso é uma proposição? Porque uma proposição, ela pode ser expressa em palavras ou símbolos e ela vai ser valorada como verdadeira ou falsa. Ela é uma proposição, só que ela é uma proposição falsa. Por que ela é falsa? Porque 3 mais 5 não é igual a 10. Isso aqui é uma proposição? Certo, mas é uma proposição o quê? Falsa. É uma proposição falsa, tudo bem? O que ela está dizendo é uma proposição, só que não é verdadeira, ela é falsa, tudo bem? Maravilha.
Por que que eu consigo dizer que essa proposição é uma proposição falsa? Porque eu sei quanto é o valor de 3 e eu sei quanto é o valor de 5. E eu sei que ele não é igual a 10. Por isso que eu consigo dizer que essa proposição é falsa. Agora, se eu fizer isso aqui, ó, se eu fizer isso aqui, ó, se eu fizer só isso aqui, não era para eu ter apagado isso, mas tudo bem. Se eu fizer uma pequena alteração nisso aqui, aí ele já deixa de ser proposição. E aí eu quero que você me diga por que que ele deixa de ser proposição. Se eu fizer só isso aqui, ó, é proposição. Certo ou errado? E aí, isso é uma proposição, sim ou não? Alguém aí quer falar comigo? Para me dizer se é proposição? Quem foi nas aulas do professor Luiz sabe dizer. Não, Por que que não é, Ana Clara? porque a gente não tem a definição do X. Eu não sei quem é o X. Então, ó, um número mais 5 é 10, tá? Mas que número é esse? Eu não sei quem é. É igual aquela definição lá que eu dei do ele. Ele é advogado. Tá, mas quem é o ele? Eu não sei quem é esse ele. Se eu não sei quem é esse ele, eu não consigo dizer se é verdadeiro ou falso. Porque olha só, se esse x for 5, eu vou ter o quê? 5 mais 5 igual a 10. Aí é proposição. Então tá correto. Esse valor aqui vai dar certo. Mas se for um 3, esse x aqui, já vai dar errado. Então eu não sei quem é o x. Então isso aqui não é uma proposição. Aqui está dizendo que é proposição. Está errado. Por que está errado? Porque esse x vai ser o quê? Vai ser uma sentença aberta. Aberta. Obrigado. Sentenças abertas não são proposições. Maravilha. Muito obrigado. Então vamos responder o que está dizendo lá. Aqui está dizendo assim, ó. X mais 1 igual a 2 é uma proposição. Isso aqui é uma proposição? Não, né? Por que não? Porque é uma sentença aberta. Isso aqui está errado, ó. Essa aqui está errada. Brasília é a capital do Brasil. Isso é proposição, sim ou não? É proposição. Sim. Brasília é capital do Brasil e está dizendo que é uma proposição. Se tivesse escrito Rio de Janeiro é a capital do Brasil, continuaria sendo proposição? E aí, sim ou não? O que vocês acham? Se tivesse escrito no lugar de Brasília, se tivesse escrito Rio de Janeiro é a capital do Brasil, seria proposição? Sim. Não. Sim, Seria. sim. Seria Seria. proposição. Só que ela seria uma proposição o quê? Falso. Falsa. Obrigado. Isso mesmo. Você é professor. Aí ele está dizendo que você é professor não é uma proposição. E aí, essa alternativa está certa ou está errada? Correta. Está correto, né? Tem uma exclamação aqui. Se tem uma exclamação, ela não é uma proposição. Isso aqui, ó, não é uma proposição. E é justamente o que a questão está falando para a gente. Que isso aqui não é uma proposição. Então, quem que está certo aqui nessa brincadeira? O 2 está certo e o 3 também está certo. A alternativa correta aqui, letra B. Somente as afirmativas 2 e 3 estão corretas. Maravilha. Vocês estão entendendo como é que a gente estuda? Tá dando para você entender aí como é que você tem que estudar? Você estuda todas as questões. Você vai estudar que está certo, você vai estudar que está errado e vai dizer por que é que está errado. É assim que você tira o máximo de aproveitamento de uma questão. Tudo bem? Não é só, chutei e acertei. Não. Você tem que marcar certa e saber dizer por que as outras também estão erradas. É assim que a gente estuda. É por isso que eu tenho que revisar essa aula umas 3 vezes, me fazer Maravilha. cada anotação que você está falando. Maravilha, é assim que a gente também continua estudando, né? A gente vê aí o que a gente entendeu, assiste a primeira vez, para quem nunca viu esse conteúdo, pode ser que entenda pouca coisa, assiste a segunda vez, aí já consegue entender um pouquinho mais, aí da terceira, quarta e pronto, já até decorou a aula, né? O pessoal que viu essa aula as 2 vezes, com certeza aprendeu esse conteúdo já. Vamos lá, a próxima.
4. Das sentenças abaixo, marque aquela... Meu Deus, de novo. Toda vez que você for responder esse tipo de questão, você vai fazer isso aqui, ó. Marcar o quê? Aquela que não é uma proposição, pelo amor de Deus. Faça com o dedo em cima desse negócio aqui para você não errar. Aquela que não é uma proposição. Ele não quer a certa, ele quer a errada. Tudo bem? Vamos analisar então. Gustavo é médio. Isso aqui está certo? É uma proposição? Sim, é uma proposição. Mas o que ele quer? Ele quer a errada. Tudo bem? Então, se ele quer a errada, não vai ser a letra A que a gente está procurando. 20 é maior do que 21. É uma proposição? Sim, é uma proposição lógica. Tá? É uma proposição lógica falsa, mas é proposição. Ele quer isso aqui? Não, ele quer aquela que não é uma proposição. Tá certo, mas tá errado porque ele quer a errada. Você foi fazer a prova? E aí, isso aqui é uma proposição? Não é. Por quê? Porque tem um ponto de interrogação. Se tem ponto de interrogação, não é uma proposição. E é justamente isso que a gente está procurando. A gente está procurando aquela que não é uma proposição. A alternativa correta é a letra C, porque ela está errada. Então, a nossa alternativa é a letra C. Ei, professor, Oi. tá aparecendo nada aqui não. Você está explicando, Ai, mas não está não. aparecendo nada na tela. Tá aqui, obrigado. Vamos de novo. Das sentenças abaixo, marque aquela que não é uma proposição. Tá aqui, ó. Letra A. Gustavo é médio. É uma proposição. Sim, é uma proposição. Mas ele quer aquela que não é uma proposição. Então a A está correto, mas está errado porque ele quer a errada. Letra B. 20 é maior do que 21. É uma proposição? É uma proposição, mas ele quer aquela que não é uma proposição. Letra C. Você foi fazer a prova? É uma proposição? Não é. Perfeito, é justamente isso que a gente está procurando. A gente quer aquela que não é uma proposição. Por que essa questão não é uma proposição? Porque ela tem aqui o que no final? Um ponto de interrogação. Se tem ponto de interrogação, não é proposição lógica. E a última, o Brasil é um país continental. Isso aqui é uma proposição? Sim, é uma proposição. E é justamente aquilo que a gente não quer, porque a questão está pedindo qual é aquela que não é uma proposição lógica. Então, nossa alternativa, letra C. Vamos que vamos. Questão 5 fala de negação de proposição. Eu ainda não falei disso para você, então a gente vai pular ela. Questão 6. A questão 6 está aí. As proposições são ditas orações quando apresentam o quê? Foi o que eu falei já para você ali na introdução. São aquelas que apresentam sujeito e predicado. Assinale qual alternativa apresenta somente proposições a seguir a partir da seguinte relação. 5 menos 2 é 4. Isso é uma proposição lógica? Sim, perfeito. Está aqui o meu sujeito, ó, 5 menos 2. Aqui está o meu verbo e aqui está o meu predicado. Maravilha, isso aqui é uma proposição lógica. Hebe é francesa. Sujeito, verbo, predicado. Perfeito, é proposição. O técnico de handball é uma proposição? Não é. Por que não é? Vamos achar o verbo? O é um artigo. Tá aqui, ó. O é um artigo. Técnico, depois do artigo, sempre a gente vai ter um substantivo. De, preposição. Handball, substantivo. Cadê o verbo? Não tem verbo. Se não tem verbo, isso aqui não vai ser uma proposição lógica. Tudo bem? Isso aqui não é proposição lógica. Por quê? Porque faltou um verbo. Foi o que faltou aqui pra gente, para ele ser proposição lógica. Então isso aqui, ó, não é. Tudo bem? Não é proposição. Deixa eu apagar aqui que eu acabei fazendo a mais. O técnico de handball. Tá aí, não é proposição. O nascimento de André. Será que isso aqui é uma proposição? Vamos ver.
O é um artigo, depois do artigo sempre vem o quê? Substantivo. D, preposição. André, substantivo também. Cadê o verbo? Não tem. Se não tem verbo, o que a gente diz? Que a gente diz que isso aqui não é uma proposição. Vamos ver a outra aqui, ó. O triplo de um algarismo. O é um artigo, triplo, substantivo, D, preposição, um artigo indefinido, algarismo, depois do artigo sempre a gente tem um substantivo. Cadê o verbo? Não tem. Se não tem verbo, novamente aqui a gente não tem uma proposição lógica. A 6. O dobro de 7 é maior do que 12. Olha aqui, ó. Sujeito, dobro de 7. Olha o nosso verbo aqui, ó. É. É o quê? Maior do que 12. Predicado. Maravilha. Qual as nossas alternativas corretas? 1, 2 e 6. A correta aqui para a gente marcar é a letra A. Maravilha. Vamos para a próxima. Questão 7. A partir do estudo dos conceitos de raciocínio lógico, assinale a alternativa que não representa uma proposição. Qual que é uma que não representa uma proposição? Rubem Alves foi cantor. Isso aqui é uma proposição? Vamos ver? Olha só, sujeito, tá aqui bonitinho. Quem que é? É o Rubem Alves, está nominado, eu sei quem é. Foi, verbo. E foi o quê? Cantor, predicado, maravilha. Isso aqui é uma proposição, tá bonitinho. Mas o que ele quer aqui? Novamente, grifa e coloca o dedo em cima. O que ele quer? Ele quer aquilo que não representa uma proposição. Então a letra A tá certo? Tá certo, mas não é o que eu quero. Eu quero a errada. Então isso aqui, vou grifar de vermelho para você saber que não é a alternativa correta. É uma proposição, mas ele quer aqui, não é. Seja aprovado no concurso. E aí? É proposição? Não é. Por que não é? Porque ele está imperando. Seja. Está me obrigando a ser aprovado no concurso. Igual eu aqui estou te obrigando a ser aprovado. Seja aprovado no concurso. E aí? É ou não é? Não é. Por que não é? Porque é imperativo. E é justamente o que a gente quer. Aquilo que não representa uma proposição. Então essa aqui é a nossa alternativa correta. Por quê? Por causa do seja. Ele quer que não representa e a gente marcou a correta, que é a letra B. Houve 30 presidentes no Brasil. Tá aqui o nosso verbo, ó. Houve 30 presidentes. Aonde? No Brasil. Maravilha. 1 decímetro cúbico. Opa, deixa eu grifar aqui com a cor diferente. Então, ó, isso aqui é uma proposição, tá correto. Isso aqui também é uma proposição, olha só. Sujeito. Tá aqui o verbo. Tá aqui o predicado, ó. Beleza? Aqui, ó. Aqui a gente tem uma ordem, né? 30 presidentes seria aqui o nosso sujeito. 30 presidentes. Como se eu dissesse, o Brasil teve 30 presidentes. Perfeito? Então a gente estaria aí na ordem inversa. Ou 30 presidentes, 30 pessoas presidiram o Brasil, a gente tem aí uma proposição aqui sim. Maravilha? Beleza. Então vamos lá. Deixa eu ver se tem mais alguma que é de proposição para a gente resolver. Essa aqui não. Essa aqui não. Não também. Tá aqui, não é. Sentença. Sentença, sentença. Não, a partir daqui a gente está num conteúdo que a gente ainda não viu. Vamos lá. Vem para cá. São 9h18, eu vou dar pelo menos os conectivos E e OU. E aí na próxima aula a gente vai falar dos outros dois conectivos. Se, então, se e somente se. Pelo menos os dois conectivos E e OU eu vou dar aí para vocês. Vamos lá.
eu vou montar um simuladozinho de 10 questões aí, para você responder amanhã. Vou mandar o link no grupo, e aí você responde lá, tá? E aí eu já vou ter acesso para saber como foi seu rendimento. Vai ser tudo controlado aqui, só para a gente ver como é que está o aprendizado de vocês. Na hora que você responder, eu já vou saber quem acertou, quem errou, vai ser online, tá? Pelo seu celular você vai conseguir fazer. É um Google Formzinho. Manda, você preenche, aí você bota lá a questão certa, aí no final já sai sua nota. Quanto que você tirou. Beleza. Anota aí. Conectivos lógicos. O que é um conectivo lógico? Um conectivo lógico vai ser aquilo que vai conectar sentenças. Conecta as sentenças. Ele vai fazer a conexão das sentenças. Primeiro conectivo lógico que a gente vai ver é o conectivo E. Conectivo E. Beleza? O conectivo E, a gente conhece ele como conjunção. Conjunção. A simbologia do conectivo E, vai ser um acentinho circunflexo assim, tá? Então a sentença que a gente vai ter desse conectivo E vai ser assim, ó. A, E, acho que eu geralmente gosto de trabalhar com P e Q, então eu vou colocar aqui P e Q. O que é P? Primeira sentença, e o que é Q? É a segunda sentença. Então a sentença do conectivo E vai ser assim, ó. P, I, Q. Se não tiver com conectivo E, vai estar com o símbolo dele, tá? Como é que fica com o símbolo? P, circunflexo, Q. Tá aí. Qualquer um desses dois que aparecer para você, tá falando de qual conectivo? Tá falando do conectivo E. Tudo bem? Sentença. P e Q. P e Q também. Tá aí. Mesma coisa, esse aqui é com palavra, esse aqui é com símbolo. O conectivo E, eu acho que não sei se você já estudou raciocínio lógico e ficou tentando decorar lá aquele monte de símbolo da tabela verdade, tu não entendeu foi nada, mas eu vou te explicar aqui e só pela explicação você já vai conseguir decifrar qual que é a tabela verdade de cada um. Então vamos lá. No conectivo E, toda a sentença será falsa, verdadeira. Toda a sentença. Esse pincel é muito ruim de apagar. Sentença será verdadeira quando as duas proposições forem verdadeiras. Tá aí. Quando as duas proposições forem verdadeiras. Você já sabe qual é o exemplo, né? É a mesma aula. Quem está assistindo pela primeira vez vai se acostumando, né? Então, olha só. Leonardo é professor. Leonardo é professor. Tá aqui o conectivo, ó. E é o quê? Você já sabe, você já está acostumado com isso. E é bonito, tá aí, ó. Leonardo é professor e é bonito. Vamos separar, de acordo com essa sentença,
a gente não vai analisar a sintaxe, se isso faz sentido ou não. A gente não analisa se isso faz sentido. A gente só analisa o quê? A estrutura dessas palavras. Então, qual que é a minha sentença? P, que é a minha primeira sentença, conectivo, que é a minha segunda sentença, proposição, perdão. Quem que é a minha primeira proposição? A minha primeira proposição é essa aqui, ó. Leonardo é professor. Então essa aqui a gente vai chamar ela de quê? A gente vai chamar de P. E a segunda sentença a gente chama de que. Tá aqui, ó. É bonito. Essa aqui é a minha sentença, a minha proposição que. O E vai ser o nosso conectivo. Aqui, ó. O E é o nosso conectivo. E aí, agora a gente analisa. Leonardo é professor? Sim, Leonardo está dando nome, tem um verbo, professor, é uma proposição lógica, e aí a gente vai valorar ela. Ela é verdadeira ou é falsa? Sim, é verdadeiro. Leonardo é professor. Verdadeiro. Isso aqui é uma proposição verdadeira. E é bonito. É bonito? Verdadeiro também. Verdadeiro e verdadeiro. Tá aí, ó. Leonardo é professor e é bonito. E no conectivo E, qual que é a nossa condição do conectivo E? Ó, o conectivo E, toda a minha sentença é verdadeira quando as duas proposições são verdadeiras. Leonardo é professor, verdadeiro. É bonito, verdadeiro também. Então toda a minha sentença vai ser o quê? Vai ser verdadeira. Tá aí. Tudo bem? Toda a minha sentença é verdadeira. Agora, se eu estivesse dizendo assim, ó, Leonardo é professor e é feio. Se eu estivesse dizendo aqui, ó, Leonardo é professor e é feio. E é feio. Tá aí, ó, mudei a sentença. Bom, se o Leonardo é bonito é verdadeiro, Leonardo é feio vai ser o quê? Vai ser falso. Então tá aqui, ó, falso. Aí vai ter alguma alteração aqui? Vai. Por que que vai? Porque no conectivo E, toda a sentença será verdadeira quando as duas proposições forem verdadeiras. Aqui eu tenho uma verdadeira e aqui eu tenho uma falsa. Ah, professor, Vera Fischer. Não, Vera Fischer é outro conectivo. Se fosse trocado aqui também, ó, falso, verdadeiro, seria falso. Por quê? Porque no conectivo E, para minha proposição, para minha sentença ser verdadeira, as duas proposições têm que ser verdadeiras. Tem uma falsa, acabou. Toda a minha sentença vai ser o quê? Vai ser falsa. Entendido isso? Bom, então já que você já sabe qual é essa condição do conectivo E, você já sabe montar até a tabela verdade dele. Professor, mas o senhor nem falou de tabela verdade, eu já sei montar esse negócio? Já, porque você já sabe qual é a condição. Então vamos lá fazer a tabela verdade do conectivo E. Olha só como é que fica essa tabela verdade. Tabela verdade. Como é que eu faço uma tabela verdade? Você faz assim, ó. Você vai pegar, fazer um quadrinho com 5 linhas. 5 linhas, 3 colunas. 1, 2, 3, 4, 5. Tá aqui. Quadrinho com 5 linhas, 3 colunas aqui, ó. Aqui você vai colocar a sua primeira proposição, que a gente chama de P. Aqui você coloca a segunda proposição, que a gente chama de Q. E aqui você vai colocar a sentença. A sentença é P e Q. Tá aqui, eu vou colocar com símbolo, tá? P e Q. Aí, para você preencher essa tabela verdade, você coloca assim, ó. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. E depois você desce alternando. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Agora você analisa. Qual que é a condição do conectivo E?
toda a sentença será verdadeira quando as duas forem verdadeiras. Então vamos analisar. Verdadeiro com verdadeiro no conectivo E vai dar o que aqui na proposição? Vai dar verdadeiro. Então perfeito. Ó. Por quê? Porque o conectivo E, toda a sentença é verdadeira quando as duas forem verdadeiras. Então se a primeira sentença é verdadeira e a segunda é verdadeira, toda a minha sentença vai ser verdadeira. Agora, se a minha primeira proposição é verdadeira e a segunda é falsa, o que vai acontecer aqui? Ela vai ser uma proposição, ela vai ser uma sentença falsa. Agora, a primeira é falsa e a segunda é verdadeira. Faz diferença? Não faz. Vai continuar sendo falsa, ó. Bom, se uma sendo falso já dá falso, se as duas forem falso, aí é que é tudo falso mesmo. Beleza? Então essa aqui, galera, é a tabela verdade do nosso conectivo E. Tudo bem? Essas são as possibilidades que você pode achar de sentença. Vamos falar do conectivo OU e a gente encerra a aula. Vamos passar um tempinho mais tranquilo. Isso aqui é de bônus para vocês. Posso apagar, né? De boa. Vou apagar aqui. Professor, não deu tempo de eu copiar. Não tem problema. É para isso que serve a nossa gravação. Bom que você vai revisando, assistindo a aula, pausa, copia com calma, aí você vai conseguir direitinho. Eu só preciso, pessoal, aí acho que a Vilma, o e-mail que você me mandou não está dando certo para entrar na aula. Aí eu preciso só que você me confirme qual que é esse e-mail que está no seu celular, porque vocês só vão conseguir acessar essa aula do YouTube com o e-mail correto. É aquele e-mail que aparece lá no seu marketplace, tudo bem? É aquele e-mail lá que você precisa para acessar o YouTube pelo seu celular, pelo computador e tal. Então, você precisa passar esse e-mail certinho, que é o e-mail que eu vou cadastrar no YouTube para você assistir a aula. Vamos lá. Conectivo OU. Conectivo OU, ele é chamado de disjunção. Disjunção. Aí. Conectivo OU é chamado de disjunção. O conectivo OU, a simbologia dele do conectivo OU é um Vzinho, tá? É um Vzinho. É como se fosse um acento circunflexo virado para baixo. É um Vzinho. E a sentença dele é assim, ó. Sentença vai ser P ou Q. Essa é na linguagem simbólica. Se for na fazendo a escrita primeiro, né? A sentença é P ou Q, ou então ele vai aparecer assim na linguagem simbólica. P ou Q. É a mesma coisa. Um está na linguagem escrita, o outro está na linguagem simbólica. Tá aí. E qual que é a condição do conectivo OU? Bom, no conectivo OU, a sentença será falsa quando as duas forem falsas. A sentença será falsa quando as duas proposições forem falsas. Quando as duas proposições forem falsas. Forem falsas. Pronto. Só de você saber isso aqui, você já sabe a tabela verdade do conectivo OU. Beleza? Vamos lá.
Então, o nosso exemplo aqui, ó, como exemplo, vou colocar lá aquele exemplinho que você já conhece, que é assim, ó. Léo é professor e é feio. E não, ou, né? A gente está falando do conectivo ou. Então, Leonardo é professor e é feio. Bora analisar isso aqui, ó. E não, ou. Leonardo é professor ou é feio. Como é que a gente analisa isso? A gente vê quem é a primeira proposição. Quem que é a minha primeira proposição? Léo é professor. Essa aqui é a minha primeira proposição. A gente chama ela de P. É feio. Tá aqui, ó. Essa aqui é a nossa segunda proposição, que a gente vai chamar de que. O que é o ou? O ou é o nosso conectivo. Agora a gente analisa. Leonardo é professor, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Tá aqui, ó. Leonardo é professor, verdadeiro. Ele é feio, verdadeiro ou falso? Isso aqui é falso. E aí, a minha sentença toda vai ser o quê? Não sei, bora analisar. Ó, no conectivo ou, a sentença será falsa só quando? Quando as duas proposições forem falsas. Então, eu tenho uma verdadeira e uma falsa. E aí, isso aqui é verdadeiro ou falso? Verdadeiro, porque só vai ser falso quando as duas proposições forem falsas. Então, toda essa minha sentença aqui é verdadeira, tudo bem? Então, só com essa informação que eu estou te dando do conectivo ou, você já sabe qual é a tabela verdade do conectivo ou. Vou te mostrar na prática. Vou apagar aqui, tá? Então, só com essa diquinha aqui que eu escrevi embaixo, você já sabe qual é a tabela verdade do conectivo ou. Não precisa ficar decorando, VV vai dar V, V com F vai dar V. Não, você não decora, você aprende o princípio e depois você generaliza aí pro restante. Nota aí, tabela verdade. Já vai ter exercício para você resolver amanhã. Esse exercício, pessoal, no intervalinho do trabalho ali, são 10 questões. Acho que em 15 minutos você consegue fazer. Então, deu um intervalinho do trabalho, eu vou cobrar, hein? Deu um intervalinho do trabalho, você já responde o link, eu já vou saber, você também já vai saber qual que é a sua nota, quantas você acertou, quantas você errou. Vamos lá, tabela verdade do conectivo ou. Tabela verdade. Tabela verdade, você já sabe, né? Faz 5 linhas. Faz 5 linhas e 3 colunas. Aqui você coloca a primeira sentença, a segunda sentença, proposição, segunda proposição, e aqui você coloca a sentença. P ou Q. Verdadeiro com verdadeiro, falso com falso, e agora vem alternando. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Isso aqui é o mesmo para todas as tabelas verdades, tá? Desenhar essa tabela aqui, você vai fazer a mesma para todas. A única coisa que vai mudar vão ser as respostas. No conectivo ou, a sentença só vai ser falsa quando acontecer o quê? Quando as duas forem falsas. Então, primeira proposição é verdadeira, segunda é verdadeira. O que vai dar de resposta para a gente? Uma sentença verdadeira. Primeira é verdadeira, a segunda é falsa. Continua sendo verdadeiro. Por quê? Só vai ser falso quando os dois forem falsos. Se trocar a ordem faz diferença? Não. Nem no conectivo ou, nem no conectivo e. Trocou falso verdadeiro? Continua sendo verdadeiro. E agora falso com falso. Se as duas forem falsas, no meu conectivo ou, isso aqui é falso. Tudo bem?
Maravilha. Um exemplinho aqui só para a gente fechar essa parte. Vou botar uma questãozinha aqui só para a gente resolver, finalizar nossa aula e aí vocês vão estudar e eu vou dormir. Vamos lá. Resolver daqui da nossa lista. Aqui na nossa lista, você tem essa questãozinha aqui, ó. Está dizendo assim, a 12. Analise as proposições abaixo e assinale a única proposição verdadeira. Vamos lá. 9 é ímpar e 5 é par. Qual que é o conectivo que você tem aqui em todos eles? Em todos eles você tem o conectivo E. Ou seja, para ser verdadeiro, o que ele está perguntando aqui? Ele quer a única proposição que é o quê? Que é verdadeira. Qual que é verdadeira dessas aqui? Bom, conectivo E a gente já sabe. Para ser verdadeiro tem que dar o quê? Tem que dar verdadeiro junto com verdadeiro, ok? Conectivo E, as duas têm que ser verdadeiras. Vamos analisar? 9 é ímpar. 9 é ímpar. Isso é verdadeiro ou é falso? Verdadeiro. 9 é ímpar. Isso está correto. E 5 é par. 5 é par? Não. 5 não é par. 5 é ímpar. Tem alguém pedindo para participar? Samara. Tá aí, ó. 9 é ímpar e 5 é par. Tá errado. O 5 não é par. Então, no conectivo E, para ser verdadeiro, os dois têm que ser o quê? Tem que ser verdadeiro. A gente tem um verdadeiro e um falso, então tá errado. 9 é par. Já começou errado aqui, ó. Então, se tá errado a primeira, então não precisa nem analisar a outra, né? 5 é par. 5 é par? Não, isso aqui é falso com falso. Tá errado. 9 é par? Não, tá errado. E 5 é ímpar? 5 é ímpar, tá certo? Tá certo. Mas no conectivo E, para ele estar correto, os dois têm que ser o quê? Tem que ser verdadeiros. 9 é ímpar? Tá certo. E 5 é ímpar? Tá certo. Ok. Então, a nossa alternativa correta, letra D. Tudo bem? Qual que é o conectivo E, ele é muito tranquilo de você acertar. Essa aí, até quem não estudou conseguiria acertar essa questão. Por quê? Porque o conectivo E, ele é tudo ou nada. Entendeu? Diferente do conectivo OU. Porque se o conectivo OU tivesse assim, ó. 9 é par. Ou 5 é ímpar. Essa aqui estaria correto, tá? Porque olha só, 9 é par. Isso é verdadeiro ou falso? É falso. 5 é ímpar. Isso é verdadeiro ou falso? É verdadeiro. Mas qual que é o conectivo? É o conectivo OU. No conectivo OU, falso com verdadeiro vai dar o quê? Vai dar verdadeiro. Então essa sentença todinha seria verdadeira. Tudo bem? Entendido, pessoal? Tranquila essa aula?